Olá, pessoal. Kelson Azevedo, do Mentes em Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu vou conversar com o professor Dr. Rodrigo Mansur. E aí, Rodrigo? Como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo certo. Então, a ideia, até te apresentando assim, me corrija aí se eu deixar de falar alguma coisa, hein? Você é médico, psiquiatra formado pela Escola Paulista de Medicina e atualmente professor na Universidade de Toronto e estudando há 15 anos, ou talvez um pouquinho mais, a relação entre o metabolismo e as doenças mentais. É isso? É exatamente assim. É. Cara, que história é essa, assim? Na verdade, assim, eu acompanhei de perto ali o começo do seu doutorado e tal. E aí tinha a história do cérebro egoísta. E aí, só que isso tem 15 anos já, né? Como é que tá agora? Onde você tá em termos de raciocínio, de reflexões sobre esse campo de pesquisa? Né? Essa é uma linha de pesquisa, a relação entre o metabolismo e os transtornos mentais, que evoluiu muito rapidamente nesses últimos anos. Então, quando eu comecei nessa área, há 15 anos atrás, nós ainda não éramos residentes, éramos garotos, aprendendo o beabá, Garotos perdidos. garotos perdidos. Naquela época, a gente ainda estava começando a entender a natureza dessa relação. Então, já tinham alguns grandes estudos mostrando sem muita dúvida que pacientes com transtornos mentais graves, depressão, transtorno bipolar, psicoses, eles têm altas taxas de doenças metabólicas. Então, são pacientes que têm risco muito elevado de desenvolver obesidade, diabetes mellitus tipo 2, lipidemia, doenças cardiovasculares como resultado. Então, isso que naquela época já era muito claro. Ainda tinha algumas dúvidas de qual que era a direção da causalidade O e que o que papel causava dos o quê? fatores, o que causava o quê e o papel dos fatores de confusão. Ah, porque ambos esses construtos, doenças mentais e metabolismo, são construtos extremamente heterogêneos que trazem consigo fatores contextuais muito relevantes, o papel do ambiente, que é um fator de risco muito bem estabelecido para doenças mentais e também para doenças metabólicas. As medicações psicotrópicas, algumas delas carregam consigo um alto risco de efeitos colaterais metabólicos, então ganho de peso, por exemplo, é um efeito colateral clássico de algumas, não todas, mas algumas medicações. Então, naquela época, a gente ainda estava tentando entender, tentando desembaralhar essas relações. E, desde então, eu posso te dizer que, com maior grau de confiança, a gente pode dizer que é, de fato, uma relação causal, não é uma relação coincidental, que pode ser explicada apenas por essa combinação de fatores de risco compartilhados. Então, a taxa alta de obesidade e diabetes em pacientes com transtornos mentais, por exemplo, não é completamente explicada pelo uso de medicações. Então, as coortes, os estudos que avaliaram pacientes no primeiro episódio, antes do início de medicações, ou pacientes usando medicações de mais baixo risco de ganho de peso, também demonstram um alto risco de obesidade, diabetes, etc. E nesses últimos anos, inclusive agora, recentemente, essa semana, múltiplos estudos longitudinais mostraram uma relação temporal. Então, estudos avaliando, por exemplo, o que vem primeiro, certo? O desenvolvimento Aham. de obesidade ou problemas metabólicos e o subsequente desenvolvimento de doenças mentais, ou vice-versa. E a situação atual, o entendimento atual, é que a relação é de fato bidirecional, mas ela é mais Bidirecional. fortemente bidirecional, mas ela é mais fortemente mas ela é mais fortemente na direção de as alterações metabólicas levando ao desenvolvimento das doenças mentais. Ah, é? Então, o estudo que eu comentei que saiu essa semana foi publicado no JAMA Pediatrics, é uma corte de mais de 5 mil crianças e adolescentes, e eles coletaram medidas de metabólicas, então IMC, o índice da massa corpórea,
medidas comportamentais, então sintomas depressivos, sintomas ansiosos e sintomas cognitivos. E o que eles observaram é que tem um aumento de IMC na infância, aumenta o risco de desenvolvimento de depressão, especificamente na adolescência. O risco inverso também foi significativo, mas em menor grau. Não foi o mesmo para outros domínios, por conta da psicopatologia, então a associação não era tão forte para coisas como ansiedade e também não tão fortes para cognição. Então, o aumento de IMC na infância não necessariamente estava associado a um desfecho cognitivo pior na adolescência. E esse é só um exemplo. Você tem cortes, hoje em dia, em adultos, estudos epidemiológicos de larga escala, um estudo holandês, o NESDA, que é um estudo epidemiológico grande, mediu também medidas, índices metabólicos, índices relacionados à resistência à insulina, e observou que esses fatores significativamente previam o desenvolvimento de depressão, especificamente no longo prazo, e o aumento desses índices durante o estudo. Então, os pacientes que estavam piorando ao longo do estudo do ponto de vista metabólico, eles também estavam desenvolvendo depressão com frequência mais significativa. Então, falar de causalidade é sempre complicado em doenças mentais, certo? A gente sabe que são doenças multifatoriais, de causalidade extremamente complexa, a gente está falando de uma rede de dezenas, se não centenas de fatores de risco interdependentes, que se relacionam de maneira complexa a fatores genéticos, mas esse ponto específico que esses fatores metabólicos, no mínimo, precedem o desenvolvimento, o aparecimento de uma doença mental por anos, eu acho que isso é bem estabelecido. A gente pode dizer isso com um certo grau de confiança hoje em dia. Não, e eu fico pensando, né? Óbvio que você está descrevendo, assim, com os dados disponíveis, né? Então, falando bem dos dados. Mas eu vou te fazer um convite para a gente extrapolar e fazer hipóteses. Isso significa... Estou supondo que isso significa que existem mecanismos moleculares ali muito básicos da biologia humana que são compartilhados entre essas duas coisas, certo? Uhum. Como é que você junta esses dados, assim? Que interpretação que a gente pode fazer? E eu adorava o tal do cérebro egoísta, porque é um jeito de fazer essa junção, né? Mas esse é o próximo passo. A gente tem confiança nessa relação hoje em dia. A pergunta atual é quais são os mecanismos, certo? O que leva alguém da obesidade? E a obesidade é, em si, um marcador muito grosseiro, né? A obesidade significa um acúmulo de massa corporal, pode ser massa magra, pode ser massa gorda, mas é um acúmulo de massa corporal que pode ser causada por uma dezena, se não mais, de fatores de risco em si. Mas o que leva a alguém que acumula massa corporal além do esperado para a sua idade, para o seu sexo, para o seu nível de desenvolvimento, o que leva essa pessoa a desenvolver depressão, a ter maior risco de desenvolver depressão. Então, um dos fatores que a gente tem olhado, e isso é uma das linhas de pesquisa que é o foco do meu laboratório, quais são os mecanismos que conectam essas doenças. Então, a gente tem investigado especificamente os mecanismos metabólicos e especificamente aqueles que envolvem o metabolismo cerebral. Que é essa ideia do cérebro egoísta, certo? O cérebro egoísta não é egoísta no sentido comportamental, essa é uma hipótese do egoísmo do ponto de vista de substrato energético. Uhum. Como o cérebro ele tem uma alta demanda energética, certo? O dado clássico aqui é que o cérebro corresponde apenas a 2% da massa corporal, mas consome entre 20% a 25% dos substratos energéticos. Principalmente de glicose, o cérebro também pode usar outros substratos, mas depende de situações mais específicas. Mas o cérebro consome muito mais glicose do que o esperado pela sua massa e é um dos maiores contribuidores para o gasto energético global. Então, enquanto o corpo inteiro gasta de energia, o cérebro está desproporcionalmente envolvido. E por seu cérebro, o cérebro ser o centro de coordenação de múltiplos sistemas fisiológicos, a hipótese do cérebro egoísta é que o cérebro prioriza o seu próprio
o seu próprio suprimento de energia, em certo sentido. Então, em situações de crise energética, em situações de estresse, em situações de deprivação intensas, o cérebro vai usar diversos mecanismos, mecanismos do sistema nervoso simpático e parasimpático, por exemplo, mecanismos hormonais, para controlar o suprimento de substratos energéticos, principalmente glicose, para certos tecidos periféricos, de maneira que sobre mais ou que uma parcela maior seja disponível para o cérebro. E aí um dos dados interessantes que corrobora essa hipótese é que em situações de desnutrição extrema, em que existe uma perda de massa corporal significativa, essa perda de massa corporal afeta praticamente todos os órgãos do corpo, com exceção do cérebro. Então, um desnutrido extremo perde muito pouca massa cerebral e muito mais massa muscular, massa hepática, reservas de gordura. Então, essa ideia é que o cérebro está priorizando o seu próprio suprimento de maneira a poder responder às crises, certo? A poder coordenar os sistemas, as respostas de flight and fight, as respostas de luta ou fuga. Então, é uma hipótese, claro, essa é uma hipótese mais geral, certo? Que eu acho que é um jeito muito interessante de pensar sobre isso, mas do seu ponto das vias moleculares, que é entender onde são os detalhes. E isso é particularmente importante na psiquiatria, para a gente poder entender quais são os mecanismos que estão exatamente envolvidos, e para o desenvolvimento de terapia. Você mapeando as vias moleculares, você abre oportunidades para intervenção. Então, você tem essa molécula aqui que você acha que está envolvida na conexão entre ganho de peso e desenvolvimento de depressão, então essa é uma oportunidade para uma intervenção potencial. Uhum. Tá, e já tem, eu sei que você já fez até alguns ensaios clínicos e tudo, já tem alguma molécula ali que é um alvo e que pode ser útil na prática? Então, tem alguns alvos em diferentes níveis de desenvolvimento. Um dos alvos que é o nosso foco é insulina. Então, é o quê? Insulina. 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 A gente tem trabalhado em investigar como o cérebro responde à insulina em populações clínicas, então em pacientes. A gente sabe hoje em dia que o cérebro é sensível à insulina, o cérebro humano expressa receptores de insulina. A gente sabe que o papel da insulina no cérebro vai além da regulação do apetite, que é a ideia clássica da insulina, ou da regulação da absorção de glicose. Na verdade, o cérebro é mais ou menos independente de insulina para absorver glicose. O cérebro expressa um receptor de glicose específico, particular do cérebro, que é independente de insulina. O papel da insulina no cérebro, ele depende da região, mas ele tem sido implicado em diferentes funções. Então tem sido implicado na regulação da função cognitiva, na formação de memória, no aprendizado, e o que é um dos focos também na regulação do sistema de recompensa. Então tem essa ideia que a insulina é parte do sistema que regula a motivação para busca de comida, motivação para o comportamento alimentar, mas não exclusivamente. Então, existem alguns estudos mostrando que a insulina tem esse potencial de regulação, motivação como um todo. E aí você vai ver isso usando paradigmas, por exemplo, de recompensa monetária. Você usa testes em que as pessoas são recompensadas monetariamente dependendo do nível de motivação dela, dependendo do quanto elas estão disponíveis a fazer esforços físicos. É uma linha de pesquisa em andamento, mas essa ideia que a insulina está envolvida na regulação da motivação, na regulação do comportamento de recompensa, que, como você sabe muito bem, é um dos pontos críticos nos transtornos de humor. É uma das principais queixas de pessoas que têm depressão, que têm transtorno bipolar. É um tipo de sintoma que é muito comum, mesmo durante o tratamento, certo? As pessoas usam antidepressivos, fazem psicoterapia. Muito frequentemente elas sentem uma melhora do humor delas, mas elas não se sentem motivadas, não se recuperam a capacidade de aproveitar as coisas. Sentir prazer, né? De sentir prazer, a anedonia. Então é uma área crítica nos transtornos do humor. Então a gente vê como uma oportunidade de
olhar para esse sistema que nunca até agora foi olhado, pelo menos com metodologias específicas, que é bem importante aqui, porque, como eu estava explicando, a regulação da sinalização central de insulina, ela é bem diferente da sinalização periférica. Quando você usa os métodos para determinar a resistência à insulina tradicionais, que são baseados, a maioria, em exames de sangue, eles refletem mais essa relação, a resistência à insulina, a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos, então músculos e fígado, principalmente. O quanto isso reflete sinalização central ainda é em aberto. Então, tem algumas técnicas que foram desenvolvidas para tentar olhar diretamente em como o cérebro responde à insulina. Tem alguns biomarcadores, que é um trabalho que a gente fez alguns anos atrás. Mas agora o que a gente está fazendo é usando uma técnica baseada na administração de insulina intranasal. Intranasal? Porque a insulina intranasal ela é absorvida diretamente pelo cérebro, tem muito pouca absorção sistêmica, então não rebaixa, não diminui a glicemia periférica, não desencadeia a resposta regulatória hormonal. Então é um jeito da gente separar a resposta puramente cerebral à administração de insulina. E você já tem resultados aí que você pode contar ou não? Sim, eu tenho resultados preliminares. A gente fez isso até agora em mais ou menos 50 pacientes com depressão e transtorno bipolar. Alguns controles saudáveis, poucos ainda para entrar na análise. Mas o que a gente tem observado, ou pelo menos nessa corte preliminar, é um estudo em andamento, a gente ainda está executando, ainda está recrutando, mas a gente tem observado que os pacientes têm uma resposta cerebral à insulina, sim. Eles não são completamente resistentes à insulina, pelo menos no sentido da resposta central. Então, o que a gente faz eles fazem uma ressonância funcional após receberem insulina intranasal. Na verdade, eles fazem 2 ressonâncias funcionais, uma após placebo e uma após insulina intranasal, que a ideia é para controlar, certo, a expectativa e o efeito placebo. O que a gente tem observado é que quando eles recebem a insulina, eles têm uma resposta muito menor do caudado, que é uma das regiões subcorticais classicamente envolvidas na regulação da motivação e do sistema de recompensa, que é consistente com os achados pré-clínicos. Eles têm uma redução de atividade do caudado? Redução de atividade, que é um achado consistente com um estudo que usou uma metodologia muito semelhante em controle saudável. Então, pessoas sem nenhuma doença psiquiátrica ou metabólica. Então, nosso achado é nessas linhas, o que é um pouco surpreendente. A hipótese principal é que os pacientes seriam resistentes à insulina, ou o cérebro deles seria resistente à insulina. Não parece ser o caso. E a gente tem observado também um efeito comportamental bastante significativo. Então, na ressonância, esses pacientes fazem um teste, que é um teste que mede esforço físico. Então, os pacientes têm que escolher entre fazer uma tarefa difícil e uma tarefa fácil. A tarefa é apertar botão no joystick que tem na ressonância. A tarefa difícil eles têm que apertar o botão muito rapidamente, a tarefa fácil nem tanto, eles têm que encher uma barrinha que aparece na frente deles. Enfim, é uma tarefa que exige esforço físico, e eles têm que escolher se eles fazem algo difícil ou algo fácil, sob diferentes parâmetros. Alguns trials a recompensa é muito alta, alguns é mais baixo, alguns trials eles têm alta probabilidade de ganhar, outras menos, eles fazem isso múltiplas vezes, que é um teste que tem sido validado como essa medida de disposição de se fazer esforço físico para recompensa. E o comportamento deles nesse teste parece mudar dramaticamente sob insulina comparado com sob placebo. Um achado é que na situação neutra, no placebo, os pacientes com transtornos de humor, eles sobrevalorizam o custo do esforço. Então, eles tendem a escolher menos as tarefas difíceis, porque eles acham que o esforço extra não vai valer a pena. Eu acho isso frequentemente, viu, Rodrigo?
É um jeito interessante de olhar anedonia e motivação. Quando eu comecei a trabalhar com esse teste, eu até comecei a perguntar para pacientes, ou colocar a pergunta dessa maneira, em vez de perguntar do jeito tradicional que a gente sempre pergunta, como é que está seu ânimo, como é que está essa energia. Eu tenho perguntado de esforço, o que eles acham de esforço. E é uma coisa que frequentemente eles relatam que eles acham que não vai valer a pena. Eles falam, eu sei que seria bom sair da minha cama e me exercitar hoje. Mas eu acho que vai ser difícil demais, eu acho que eu não vou conseguir, aí eu não faço. Uhum. Eu acho que assim, tem a tal da lei do menor esforço, né? A gente foi desenhado pela natureza para economizar energia, né, Rodrigão? Contanto que você tenha o seu suprimento garantido, né? Contanto que alguém vai te trazer o prato de arroz e feijão para você suprir suas reservas. Aí realmente não precisa sair da cama. Mas o paralelo é que nesse teste a gente tem observado, os pacientes eles colocam um prêmio muito grande na quantidade de esforço, aí por consequência eles escolhem menos as tarefas difíceis, e isso leva a uma estratégia pior, eles acabam fazendo esse teste de uma maneira mais ineficiente por conta disso. Só uma coisa, qual que é o estímulo que o paciente, que a pessoa, o participante tem para escolher? Até, Rodrigo, se você puder, você está cortando um pedaço aí da sua cabeça. Eles ganham dinheiro, certo? Essa ideia é um teste que a gente pensa ser ecologicamente válido. Eles ganham dinheiro de acordo com o desempenho no teste? De acordo com o desempenho. Então, rapaz, aí sim, agora que eu entendi, ué. Eles fazem o teste múltiplas vezes, certo? Então, alguns testes, eles vão ganhar $4 na tarefa difícil e $1 na tarefa fácil. Certo. Alguns testes vai pagar $2 na tarefa difícil, $1 na tarefa fácil. E vai variando. Então, se ele só escolhe a tarefa difícil, apesar de se esforçar muito mais, a chance dele ganhar mais dinheiro é muito maior. Eu entendi. Agora, tem um prêmio. Tem um prêmio para recompensar o esforço. Sim, e a gente paga eles de acordo com a performance. Entendi. E você controla quão pobre o cara é para... Oi? Você controla quão pobre o cara é previamente? Não, isso é algo que a gente pensa. Qual que é o valor do dinheiro, certo? O valor do dinheiro é subjetivo. Não, mas aí no Canadá todo mundo é rico, né? Todo mundo é rico. Todo mundo anda de Mercedes. Você anda na rua, as pessoas te dão um saco de dinheiro, um abraço. Dureza. É uma igualdade social tão grande que até o prefeito de Toronto usa crack, né? Não tem isso? Usou, ele faleceu, infelizmente. Ele faleceu. Faleceu. Não, até onde se sabe, não foi relacionado ao uso de crack, apesar de que não deve ter ajudado. Não deve ter ajudado mesmo. Ai, cara. Mas que negócio interessante, assim. Então, melhorou o desempenho, melhorou isso é um marcador de motivação, né? De drive, não sei nem como é que traduz drive. Desejo, ou gana, se quiser usar. No português, e aí você tem desfechos do transtorno de humor também ou não? Temos, mas não é. Esse não é um ensaio clínico. Né? Tá. Foi um experimento ali pro efeito imediato naquele teste. Para a gente entender o que é a insulina, qual que é o papel da insulina no cérebro de pessoas com transtornos mentais, qual que é o impacto da sinalização da insulina. A ideia é, eventualmente, contrastar com controles saudáveis, certo? Com pessoas que não têm histórico de transtornos do humor, e observar se eles respondem à insulina, tanto do ponto de vista neural, do ponto de vista de resposta cerebral, quanto do ponto de vista comportamental, se essa resposta difere comparado aos pacientes com transtornos do humor. Eu estava pensando aqui, obviamente, eu sei que você já pensou sobre isso, que é quase o full circle, né? A coisa voltando, porque 100 anos atrás, quando a insulina foi disponibilizada, né, para utilização, foi uma das tentativas de tratamento de quadros psiquiátricos. Era a insulinoterapia.
O problema é que o pessoal morria, né? Os que não morriam melhoravam, né? Mas... A insulinoterapia era a eletroconvulsoterapia da época. Porque se você administra a insulina perifericamente, você causa uma redução aguda da glicemia de jejum ou da glicemia sérica, e se você baixar suficientemente, a pessoa tem uma convulsão, certo? Então essa era a ideia. A insulinoterapia era mais sobre a convulsão do que sobre a insulina, apesar de que com os olhos modernos você questiona se é possível que a alta dose de insulina que se dava, pudesse também contribuir ou facilitar o efeito. Mas aí você se sente um herdeiro da insulinoterapia? Não existem ideias originais, especialmente na psiquiatria, certo? São ciclos, e a gente está passando por um desses ciclos agora, com a revolução psicodélica, que são ideias de 30, 40 anos atrás. Né? Não mais, né? Década de 60, 70, né? 50, 60 anos. 50 anos, 50 anos. E a ideia do metabolismo também não é nova. Antes mesmo do advento de medicações psicotrópicas, na década de 50, 60, tem estudos olhando para a regulação metabólica, olhando para a resistência à insulina. Na época, eram os pacientes que ficavam em asilos, certo? Nos sanatórios. Alguns desses estudos são muito interessantes, porque antes do advento de medicações, então é uma ideia de olhar pacientes no que seria o curso natural da doença, né, sem as intervenções modernas. E muitos desses estudos documentam alterações metabólicas dessa população numa época muito diferente, um ecossistema metabólico também completamente diferente, certo? A gente vive hoje a epidemia da obesidade. Na década de 50, década de 60, isso não era ainda tão prevalente, né? Ainda estava no começo desse fenômeno mais moderno. Então, a gente está, de certa medida, reciclando alguma dessas ideias antigas, mas, claro, tentando aplicar a essas metodologias modernas para avançar a área. Não, você falou, né? A gente recicla as ideias, né? A gente não tem nada muito original. E se você tiver uma ideia muito original que ninguém teve, provavelmente você tá doido. Exatamente. Você não consegue executar, né? Você não consegue financiamento para tirar essa ideia do papel. Cara, e assim, você... sobre o metabolismo, você falou, a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, síndrome metabólica, e também tem a epidemia dos transtornos mentais, né? Mas, primeiro para te perguntar do metabolismo, assim, quais são as hipóteses para justificar essa crise, assim, de tanta gente obesa, tanta gente com distúrbio metabólico? É muito interessante olhar pelo lado do metabolismo. A gente tem essa noção que a psiquiatria que é muito atrasada e que a gente não consegue compreender bem os transtornos mentais e a progressão moderna. Mas a verdade é que a epidemia da obesidade ela também não é muito bem compreendida. Existe uma hipótese que é a mais intuitiva, certo? Que é a mudança dos comportamentos alimentares. Mas essa hipótese não é tão sólida como se inicialmente pensa. Se você olhar para os estudos longitudinais ou para os estudos que tentaram medir comportamento alimentar ou tentaram medir nutrição ao longo do tempo, que, diga-se de passagem, é muito difícil, é difícil medir nutrição, certo? Não é muito difícil. É um alvo difícil de você capturar com muita precisão, ainda mais porque as atitudes que as pessoas têm em relação à nutrição também mudam ao longo do tempo, certo? Então, os relatos que as pessoas tendem a dar para um entrevistador, por exemplo, vão ser afetados pelas atitudes do momento, quanto ao que é aceitável, boa ou má nutrição, exatamente. Mas se você olha para os estudos, esses estudos epidemiológicos nacionais, normalmente, eles nacionais canadenses ou nacionais brasileiros? Nacionais, assim, dos países, dentro dos países. Europa, Estados Unidos. Estados Unidos tem o NHANES, que é um estudo epidemiológico nacional que tem mais de 20 anos, mais até, inclusive.
com dados muito bem detalhados, praticamente todos os comportamentos de saúde. E esses estudos, eles não mostram claramente um aumento da ingesta calórica ao longo do tempo, que é o que você esperaria na epidemia da obesidade, certo? As pessoas estão consumindo mais caloria, as pessoas consomem hoje muito mais caloria do que consumiam há 20, 30 anos atrás. Uhum. Não temos certeza, porque são dados difíceis de se coletar, mas com os dados que a gente tem, não é algo que dá para dizer com certeza. A maioria, inclusive, dos estudos mostra que se mudou, a mudança foi no sentido de redução. Consumir menos calorias do que há anos atrás, muito por conta de uma diminuição do consumo de proteína e gordura animal. Assim, nada disso é definitivo, mas não é certeza que hoje em dia as pessoas comem mais ou consomem caloria em maior quantidade do que há 20 anos atrás. E a outra hipótese principal, que é o aumento do sedentarismo, que as pessoas hoje em dia são menos ativas do que há 30, 40, 50 anos atrás, a diminuição do trabalho manual, certo? As pessoas socialmente, a transição para os trabalhos mais cognitivos, os trabalhos de escritório, que é o que a gente está fazendo aqui, sentado, conversando, ou lendo, ou escrevendo. Fala por você, eu tô aqui exercitando a panturrilha aqui, tem um pezinho aqui que eu tô... balançando as pernas, mano. E tem um estudo mais ou menos recente que eles usaram a metodologia que é o Gold Standard para medir o quanto que as pessoas gastam energia no seu dia a dia, que chama Double Label Water, que as pessoas bebem uma água radioativa do segura, bem. mas do bem. E aí você coleta a urina e você mede a composição de oxigênio e ácido carbônico na urina, que é marcado com esse marcador radioativo, e aí você tem uma ideia do quanto que a pessoa está consumindo. O gasto, né? Você tem uma ideia do gasto energético? Do gasto energético global ao longo do tempo. Tá. E um estudo... Como é que chama essa metodologia aí, que eu adorei? Double Label Water. Double Label Water. Tá. E esse estudo mostrou que essa medida tem sido também consistente. Eu acho que eles olharam para trás 20 anos. O que mudou nesses últimos 20 anos foi a taxa metabólica basal, que é um dos outros componentes do metabolismo. Então, quando você olha para o balanço energético, certo? Você tem o consumo energético de um lado e você tem o gasto energético do outro. O gasto energético é exercício físico, exercício não físico, movimentos do dia a dia, então andar, outra coisa, e o gasto metabólico basal, que é o gasto ou o consumo do corpo de base em repouso, que aí é o consumo, o gasto energético responsável pela manutenção dos tecidos, certo? Funcionamento do coração, funcionamento do cérebro, funcionamento do sistema imune. E essa medida da taxa metabólica basal que diminuiu nesses últimos anos. E aí ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, porque essa é uma medida que ela é extremamente dependente da composição corporal. Então, quanto mais massa você tem, maior a sua taxa metabólica, certo? Você precisa de um gasto energético maior para manter aquela determinada massa. Então, você esperaria que, conforme as pessoas têm ganhado peso nos últimos anos, que essa taxa metabólica basal aumentaria, mas esse estudo especificamente achou ao contrário. É um estudo só, mas é na direção contrária do que se... Quer dizer, na direção certa para explicar que o povo está engordando, né? Para explicar que as pessoas têm ganho peso, mas não é o candidato principal na mente das pessoas. Nossa, cara, que interessante, hein? Porque eu não... E por que raios que o metabolismo ia... A taxa metabólica basal ia... Uma das hipóteses é na relação com a dieta, porque nenhum desses componentes existe no vácuo, certo? Então, o consumo energético, de certa maneira, determina também o gasto.
Então, tem uma hipótese que o consumo de ultraprocessados, por exemplo, tendem a reduzir a taxa metabólica basal. É tudo hipótese, nada com certeza. E também tomar cuidado para ir na linha de hipometabolismo, superfood, certo? Medicações que aumentam o seu metabolismo para fazer você perder peso. Não é disso que a gente está falando aqui. Mas o fato de ter essa informação, esse dado de um estudo, não significa que é para você tomar. Não, isso aqui, esse ginseng vai resolver seu. Come açaí, que o açaí vai aumentar em 10% o seu metabolismo basal e você vai perder peso. Não, isso é tudo bobagem. Mas o conceito de que esses componentes do metabolismo se conversam e se relacionam, isso é bem sólido. Mas há um alvo em andamento ainda. Café, não? Café, chá verde. Tô sacaneando, Rodrigo. Colocando na cilada. Mas que interessante, hein, cara? Então, aquela desculpa de que eu engordo porque o meu metabolismo é mais lento, ela é certa, né? Os nossos ossos são pesados. Assim. Então. Mas você tá... Como é que tá de atividade física aí? Também indo trabalhar de bicicleta todo dia? Bicicleta. E tem de jogar futebol de vez em quando com resultados. Sério, cara? Com o seu joelho? Olha, ele não tá muito feliz com essa decisão, mas é bom. Nossa, cara. E entrando em temas de moda, se bem que eu acho que era moda 5 anos atrás, né? Nessa linha de metabolismo, tem algum dado do efeito de jejum sobre o funcionamento cognitivo ou sintomas relacionados a transtornos mentais? Se é que você já se interessou por isso? Não, muito pouco. Claro, a gente tem interesse em intervenções metabólicas no sentido mais amplo possível, certo? Tanto como intervenções têm muito potencial para aplicação prática, mas como também mecanismos para entender melhor esse substrato, certo? Você usar uma intervenção é uma oportunidade de você documentar como esses diferentes sistemas estão respondendo, é um jeito interessante de você fazer estudos mais mecanísticos. Mas essas intervenções dietéticas no geral, tanto o jejum intermitente, a dieta cetogênica, a base de evidência ainda é muito, muito pobre. E mesmo a dieta cetogênica, que provavelmente das intervenções nutricionais dietéticas é a que está mais avançada, é a que tem maior experiência, até porque é a que tem evidência mais sólida, né? Ou pelo menos uma aplicação prática mais clara, uma vez que há um tratamento com indicação para controle de epilepsia em crianças, epilepsia refratária em crianças, mas mesmo a dieta cetogênica são poucos estudos. Nesses últimos anos, algumas publicações com essa dieta saíram com resultados interessantes, promissores, mas muitos problemas metodológicos. Dieta, no geral, é difícil de estudar porque é difícil de cegar, né? É difícil você você ter um controle bom para aquela intervenção. Entendi. E dieta, como toda intervenção, ela traz uma certa uma combinação de vieses e expectativas, como qualquer outra intervenção. O placebo, né? O placebo. E a dieta cetogênica, especificamente, ela é difícil de se manter, ela é difícil de implementar, ela é difícil de manter. Então, ela tende a selecionar pessoas que estão altamente motivadas a fazer e elas vão ter uma expectativa maior. O que na prática não é necessariamente um problema, pelo contrário, mas se você quer realmente determinar se essas intervenções funcionam... Se ela tem um efeito específico, né? Nada substitui o ensaio clínico randomizado de boa qualidade e não tem nenhum nessa área de jejum intermitente, dieta cetogênica. São relatos de casos, séries de casos, os estudos open label, estudos sem controle interessantes. Vídeo de youtuber. Mas não são nada sólido.
para você fazer recomendações práticas. Uhum. A outra área em desenvolvimento são as medicações, são as medicações metabólicas, e o que tem estado bastante em voga ultimamente são os agonistas do GLP-1. Uhum. Onde que é lá? Dinamarca, o povo tá ficando trilionário, né? O PIB da Dinamarca aumentou por causa da empresa, do Novo Nordisk, que é a empresa que tem a patente do Ozempic, da semaglutida, que tem sido extremamente bem sucedida. No mercado. E no mercado, clinicamente, no Brasil, que eu sei também, aqui no Canadá tem sido usado com uma frequência cada vez maior. Tem sido, essas medicações têm sido extremamente bem sucedidas para promover perda de peso e controle de diabetes. Uhum. E agora tem muito interesse no potencial dessas medicações para transtornos mentais, transtornos neurológicos, transtornos do comportamento como um todo. Uhum. Então tem alguns relatos, ainda é muito cedo, mas tem relatos que essas medicações, além do efeito delas na perda de peso, no controle do apetite, elas ajudam também com o controle de substâncias. Então tem alguns relatos de caso usando essas medicações para tratar alcoolismo, outro para tratar transtorno de uso de cocaína, transtorno de uso de opioides. Muito cedo ainda, mas alguns ensaios clínicos randomizados estão em andamento. E a gente está conduzindo aqui também um estudo com a semaglutida para tratar sintomas cognitivos na depressão. Uhum. E aí? Então, é um estudo em andamento. A gente está Tá. perto de finalizar esse estudo. A gente está randomizamos 60 pacientes até agora. O nosso objetivo é randomizar 72, então provavelmente mais alguns meses de recrutamento. E é um estudo, é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, então os pacientes recebem a semaglutida, a gente usa a semaglutida oral aqui, que é o Rybelsus, e alguns pacientes recebem placebo, e a gente mede a progressão dos sintomas de humor, a progressão de sintoma cognitivo e a progressão de marcadores metabólicos deles ao longo do tempo. A gente tem visto alguns pacientes se dando realmente muito bem, perdendo peso, melhorando cognitivamente, melhorando de humor, mas nesse ponto não dá para dizer se é efeito placebo ou não. O efeito placebo é algo que pode ser absolutamente mágico, então o quanto que a gente pode atribuir a ele ainda é cedo para dizer. Mas esse é um estudo que a gente está na reta final, que e vai ser uma experiência interessante, vai ser um dos primeiros estudos alguns primeiros estudos randomizados, contratos com placebo, usando essas medicações em uma população primariamente com transtorno psiquiátrico e com o objetivo de melhorar sintomas cognitivos, certo? Nosso objetivo nesse estudo não é promover perda de peso, é um efeito bem estabelecido da medicação e algo que se acontecer nos pacientes seria bem-vindo. E vai ter que controlar também por isso. Mas não é o objetivo do estudo. A gente quer ver se os remédios têm potencial de ajudar certos sintomas da depressão. Entendi. Cara, quanta coisa interessante aí. Que isso, hein, Rodrigão? Orgulho. Muito bom. Cara, que mais? Eu acho que a gente tá chegando no final do horário, até pra te liberar aí. Mas... E pra onde você tá olhando, assim, o futuro? Pra onde você acha que esse campo vai? Por exemplo, porque eu fico pensando nisso, né? Você tem essas drogas super caras e você tá falando também da insulina que talvez... acho muito, muito fascinante, né? Esse caminho. O futuro eu acho que é delinear melhor os mecanismos moleculares, e não só moleculares, mas também os mecanismos sistêmicos, certo? Essa ideia do metabolismo no transtornos mentais eu acho interessante por vários motivos,
Mas um deles é porque ele te força a ter essa visão mais global, certo? O metabolismo não é local, certo? Não é uma célula, não é uma região do cérebro, é uma rede de sistemas, certo? É uma rede que envolve diferentes sistemas fisiológicos, envolve múltiplos hormônios, envolve múltiplos receptores, envolve múltiplos sistemas neurais. Então, te força a olhar para o sistema como um todo, que não é o que necessariamente a gente tem tradição na psiquiatria, certo? A psiquiatria a gente ainda está buscando aquela região, a gente ainda está buscando aquele gene, a gente está buscando aquele receptor, aquela molécula, a serotonina, né? Então, ele é uma oportunidade de quebrar um pouco esse paradigma e entender mais essas doenças como doenças do corpo todo, certo? Doenças de todo o sistema, que é como normalmente os pacientes percebem, certo? As pessoas com a experiência vivida entendem. Então, eu acho que é um dos aspectos mais interessantes, e você olhar para esses mecanismos fisiológicos. A gente está falando do gasto energético, certo? Da taxa do metabolismo basal, do gasto energético relacionado a exercício físico. Isso é muito pouco caracterizado em pacientes, né? A gente, da mesma maneira, a gente tem uma ideia de que os pacientes com transtorno mental, eles tendem a ganhar mais peso porque eles são mais sedentários, porque eles usam medicações, porque eles comem mais. Mas as evidências que suportam essas afirmações são poucas. Inclusive, tem estudos mostrando que pacientes têm consumo calórico menor que controles saudáveis. Tem estudos mostrando que é semelhante, tem estudos mostrando que é um pouco maior, tem estudos mostrando que eles não são tão sedentários, tem estudos mostrando que eles são. Então, ainda a gente ainda tem a necessidade de caracterizar melhor como esses pacientes estão funcionando metabolicamente no dia a dia deles, no mundo real. E a partir daí você desenvolve, ou você identifica essas oportunidades para intervenção. E a oportunidade para intervenção pode ser oportunista, certo? Usando os agonistas do GLP-1, que são essas medicações blockbuster, essas medicações extremamente bem-sucedidas, que já estão disponíveis, que já têm um sinal de segurança muito bem estabelecido, que são caras, por enquanto, mas elas podem ser aplicadas para alguém que tem, ou podem ser usadas para alguém que tem um transtorno mental com segurança. Mas também tem a oportunidade de desenvolver terapias focando em alvos completamente novos, certo? E a insulina é um pouco das nossas... A ideia de caracterizar o sistema a sinalização cerebral de insulina é identificar esses potencialmente alvos completamente novos, certo? A ideia de se usar insulina intranasal como um tratamento já foi testada, inclusive, mas usar a insulina diretamente não é a única maneira de você acionar esse sistema. Você pode ativar esse sistema, modular esse sistema para outros nodos. Você pode modular esse sistema através de agentes que modificam a função mitocondrial, por exemplo, que é um dos outros alvos super interessantes aqui. Você pode modificar esse sistema através de intervenções anti-inflamatórias. Então, tem uma ampla rede de potenciais alvos e oportunidades. Nossa, Rodrigão, adorei, cara. Muita informação. Obrigado por participar. Você sabe como é que a gente pesquisador é, né? Assim, você dá uma chance de falar do nosso trabalho, não precisa pedir duas vezes. Né? Vai a merda. Tive que implorar pra... Tá brincando, Rodrigão. Valeu demais, cara. Oh, e by the way também, saudades. Depois a gente marca um cafezinho aí no meio do caminho do Canadá e São Paulo. Caribe, é. Fechado. Cara, valeu demais, Rodrigão. Um beijão aí pra família. E não sei se você quer mandar um beijo para seu pai, sua mãe. Mandar um beijo.
Meu pai, mandar um beijo para a caravana de Batatais. Eita, nós. Pessoal da Atlética, da Caravana Escola Paulista. da Atlética da Escola de Medicina, caravana da Vila Clementino. É isso aí. Sabe que teve o jantar de 90 anos da Escola Paulista de Medicina? Eu fiquei sabendo. Recebi fotos e tudo. Tava lá não, também. isso eu sinto muita falta dessas coisas da comunidade. Pois é. Sei. E sentimos muito sua falta também. Vocês estão bem aí, estão curtindo. A gente vai tocando, né? Tem os lutos da vida, né, Diegão? Ué. E esse podcast tem a ver com o departamento ou isso é o Som Enterprises? Cara, essa é uma iniciativa que começou vinculada à instituição e agora ela continuou porque, sei lá, tem um pessoal que assiste e na verdade, a gente se diverte fazendo, mas não tem formalmente uma relação. A ideia é que elas tenham um caráter beneficente, né? Mas na verdade não tem nenhuma... Assim, até esse momento isso não se concretizou de maneira assim, através do Mente Zen a gente conseguiu fazer uma doação para o departamento e melhorar, sei lá, comprar um elevador novo para o hospital que está precisando. O $1 milhão que você me prometeu para essa entrevista, então não vai vir. Não vai. Agora, quantos... Eu teria feito de graça também. Outro dia... não sei se seus filhos assistem Patrulha Canina? Sim. Paw Patrol. Paw Patrol. Paw Patrol tem o mega prefeito, o prefeito Handinger, que é o cara do mal ali, né? E aí no filme da Patrulha Canina, o prefeito Handinger tá lá fazendo a campanha dele, ou se fazendo um comício, assim, agradeço a presença de todos, em especial os influenciadores com mais de 10 mil seguidores. O Mente Zen já tem mais de 10 mil inscritos. Já posso ser convidado pelo prefeito Handinger para... vai ganhar uma fita. Já posso fazer sucesso. Mas, Rodrigão, cara, adorei a conversa. Legal, tem muita coisa, assim, muita coisa. Eu tô cheio de ideias aqui. Vamos executar assim. Hã? Vamos executar. Assim, você sabe que eu tenho o ambulatório de prevenção de suicídio, né? Que a gente atende... enfim, já atendeu mais de 300 pessoas em crise suicida e tal. E eu acho que, assim... fica muito... A gente não mediu, né? Mas fica muito claro a frequência de síndrome metabólica, de obesidade, e até num raciocínio existencial, assim, né? Será que esse balanço energético enfim, alguma coisa nesse sentido, quase como assim, será que esse aspecto energético ele está relacionado ao surgimento de comportamento suicida, né? É uma boa pergunta. Pois é. Então, mas cenas para os próximos capítulos. O dia que você quiser colocar um projetinho aí, assim é só falar. Então, beleza. Pode deixar que eu vou te encher a paciência. Prazer, assim, fazer coisas com o pessoal daí, se falta. Rodrigão, um grande abraço, cara. Pessoal, um grande abraço e com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.